Bom, ainda falando sobre as consequências da crise para estados, para municípios, gentilmente atende agora a Jovem Pan o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, ele é secretário da Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles. Como vai, secretário? Obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, secretário, de que forma é possível fazer qualquer tipo de projeção para as consequências, principalmente em relação aos estados, com a queda de ICMS, com a baixa arrecadação, claro, com a redução, já que as pessoas estão confinadas dentro de casa, nós temos ainda algumas áreas que funcionam, mas primordialmente vai haver um impacto muito grande nas contas dos estados e os estados que já vinham tentando se recuperar ou tentar postergar alguns problemas com o pagamento do 13º salário e tudo mais, isso consequência da crise dos últimos 2, 3 anos. De que maneira é possível fazer uma projeção mínima para o que está acontecendo no país, consequência, claro, do coronavírus em todo o mundo? Bom, perfeito. Realmente a gente já se manifestou, o secretário de Fazenda, em algumas cartas na última semana, e projetando perdas de 20% ou mais, tanto no ICMS quanto no Fundo de Participação. E o Fundo de Participação dos estados é mais relevante nos estados do Norte e Nordeste, que foi isso que o presidente anunciou ontem, anteontem, garantindo o Fundo de Participação do ano anterior. Mas com relação ao ICMS, não. E o que a gente tem analisado, a partir das emissões de documentos fiscais, de notas fiscais eletrônicas, de conhecimento de transporte eletrônico, de redução pode chegar até a 40% de perda do ICMS. E os estados e municípios, eles, diferentemente da União, não podem se financiar com a emissão de títulos, né? Realmente há essa impossibilidade. Portanto, a nossa luta, dos secretários para sensibilizar a equipe econômica, que vai ter que necessariamente ter a injeção de liquidez necessária para que estados e municípios não parem a prestação de serviço público. Em última análise, a saúde pública, a segurança pública é exercida pelos estados e municípios. Então, realmente, a situação é muito preocupante e nós já estamos alertando desde segunda-feira passada, né? Bom, estamos conversando com o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e Distrito Federal, Rafael Fonteles. Agora a pergunta é de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, secretário. Minha dúvida é, primeiro, qual seria o tamanho dessa ajuda necessária, de quanto estamos falando aqui, e se isso vai prejudicar a reforma tributária, que já era uma grande incógnita e agora parece que subiu no telhado de vez, né? A gente estimou, na base de 20% das receitas próprias, Rodrigo, em torno de 14 a 15 bilhões por mês, né? Ou seja, enquanto durar esse lockdown quase que completo na maioria dos estados, nós prevemos no mínimo essa perda, sendo que a maior parte do ICMS, Então, a parte do FPE, do Fundo de Participação, não chega a 2 bilhões mensais, mas a parte geral de todas as receitas, incluindo royalties também, é dessa ordem de grandeza. Com relação à reforma tributária, nós estávamos muito animados, antes dessa pandemia, havendo inclusive uma convergência com a União, já havia uma convergência entre os estados, mas agora, diante desse cenário, a palavra de ordem realmente em termos de finanças estaduais é essa injeção de liquidez necessária. Repito, vai ter que ser uma injeção de liquidez não só para estados e municípios, mas também para as empresas e para as pessoas. Como estão vendo no mundo todo, pacotes econômicos da ordem de 10% a 20% do PIB. Então, o pacote brasileiro certamente terá que ser aumentado pela equipe econômica para fazer frente a essa situação única na história do nosso país, e do mundo inteiro, acredito eu. Secretário, a pergunta agora de José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Secretário Rafael Fonteles, a situação é a seguinte: há uma dificuldade de unificar ou mesmo, vamos dizer, unir os debates aí entre os cuidados de saúde e os cuidados financeiros.
onde é que esses dois assuntos podem ser costurados e se no seu estado há esse debate, se o senhor está levando à equipe de saúde também esta preocupação financeira com esta crise terrível? Bom, no primeiro momento, a preocupação óbvia até da equipe econômica é em ter os recursos necessários para o combate à pandemia. Então, e também a União já sinalizou atender o pedido que foi feito pelos secretários de Saúde e de Fazenda, naquela ordem de grandeza de 8 bilhões de reais, especificamente para equipamentos, para leitos de UTI, para reforçar o pagamento das equipes que estão sendo ampliadas, de médicos, enfermeiros. Então, no curtíssimo prazo, obviamente que a preocupação até econômica é essa de recursos para combater, para enfrentar a pandemia. Mas, obviamente, que para os prazos seguintes, curto e médio prazo, a questão realmente das finanças, você ter os recursos, repito, apenas para manter o serviço público funcionando, eu não estou nem falando de medidas para aquecer a economia, eu estou falando só de medidas para manter o serviço público, há dependência da União. Por quê? Porque os estados não emitem títulos, eles não podem se financiar. Então a União é que tem essa prerrogativa em nossa federação. Em outras federações como a americana, os estados podem se financiar, até municípios podem se financiar com relativa facilidade. Mas aqui no Brasil não. Então dependemos sim dessa injeção de liquidez, independente das consequências econômicas, para pelo menos manter os serviços de saúde, segurança e educação, quando as aulas retornarem, mas mesmo assim tem folhas para serem pagas, funcionalismo, dependemos disso. Somente depois dessa ajuda para manter o serviço funcionando é que nós vamos entrar na terceira fase, vamos dizer assim, do debate, que é como combater os efeitos da depressão econômica que certamente vai ter, de reaquecimento da economia. No mundo todo se fala de um novo plano Marshall, de um novo New Deal, para a gente poder reaquecer. Mas a sequência é essa, O pensamento econômico inicial é como ter os recursos para realmente combater a pandemia, porque nós estamos falando em quase dobrar a capacidade de leitos, triplicar a capacidade de leitos. Então você imagina a quantidade de profissionais novos, de equipamentos a serem contratados para você poder ter condições de atender todos esses casos que vão surgir, que é a grande preocupação do mundo para evitar aquelas cenas que acontecem na Itália e na Espanha aconteçam aqui nos estados brasileiros. Depois, essas medidas que dependem da União para pelo menos garantir o serviço público funcionando e, num terceiro momento, aí sim, combater os efeitos da depressão econômica com medidas realmente diria até keynesianas, de um grande plano Marshall, para recuperar a economia de forma geral nos estados brasileiros e no mundo todo, acredito que vai seguir o mesmo caminho. Secretário, rapidamente para a gente encerrar, alguns estados estão reduzindo ICMS para produtos como álcool gel, as máscaras, as luvas. É possível reduzir mais alguma coisa nesse período? Olha, depende das ajudas, do socorro que virá da União, porque a gente já sabe que vai ter a queda, então qualquer renúncia fiscal que pode acontecer nesse momento pode potencializar o problema. A gente entende, é sensibilizado pela questão dos empresários, que em função do lockdown não estão podendo ter suas atividades, então certamente terá um grande plano nacional, tanto para proteger a renda dos assalariados, que muitos poderão perder realmente seus empregos, deverão perder, há projeções terríveis com relação a isso, como também manter a capacidade de funcionamento mínima das empresas. Então, realmente, isso não tem como ser feito apenas pelos estados isoladamente. Com relação a segmentos específicos, como essa questão que você citou, do ICMS relativo a produtos, equipamentos e EPIs que são usados no combate à pandemia, eu acredito que isso, sim, a maioria dos estados estão fazendo movimentos nesse sentido. Todo o mais depende realmente do plano que vai ser desenvolvido pela autoridade econômica nacional. E realmente nós ficamos muito dependentes, porque há uma centralização total
de atribuições, de recursos na União, para poder tomar providências nos estados. Então, o nosso compasso ainda é de espera. Foi anunciado parte das medidas anteontem, já foi um avanço, quero registrar aqui, mas ainda faltam outras medidas para poder estabelecer ou restabelecer a normalidade nos estados e municípios. Conversamos no Jornal da Manhã com o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e Distrito Federal, Rafael Fonteles. Secretário, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Bom dia a todos.